Olá, vamos dar início a essa aula de hoje. Vamos compartilhar aqui, então, a nossa apresentação. Nós vamos dar início agora à primeira parte do tema ligação química. Eu vou tentar ser o mais claro possível, no menor tempo possível. Então, nós vamos começar o tema de ligação química. Os dois principais tipos de ligação química, perdão, aqui são os três tipos de ligação química. Vão ser ligação metálica, ligação iônica e ligação covalente. O que vai ser? O que é a ligação metálica? É aquela que se dá da interação entre os átomos metálicos, dando as suas propriedades, né? Densidade, propriedades térmicas, né? De transmissão de calor, de eletricidade, tudo mais. Não é o foco nosso aqui, mas vocês podem pesquisar se tiverem mais interesse. O segundo que nós vamos ver, ter uma breve ideia, é a questão da ligação iônica. A ligação iônica é aquele tipo de ligação que se dá nos materiais salinos, nos materiais que caracteristicamente têm uma carga positiva e uma carga negativa, por força eletrostática, né, eles se mantêm unidos. A ligação iônica, portanto, é uma interação de origem eletrostática. Essa ligação vai se dar sempre que houver um elemento capaz de doar um elétron e outro capaz de aceitar o elétron, e nessa permuta nós vamos gerar os cátions e os ânions, sendo os cátions os íons positivos e os ânions os íons negativos. Já a ligação covalente é aquela que mais interessa para nós nesse curso, e também vai ser base para o curso de Química Orgânica no semestre que vem. Ela resulta, ao contrário da ligação iônica, do compartilhamento entre um ou mais pares de elétrons entre dois átomos. No entanto, é interessante fazer um parênteses aqui. Na maioria dos compostos, aqui, ó, as ligações não são nem 100% iônicas, nem 100% covalentes. Às vezes a gente é levado a pensar que ou o composto iônico é iônico ou o composto é covalente. Isso não é verdade. Existem alguns compostos que são 100% covalentes. Exemplos são mostrados aqui embaixo. Quando que nós vamos ter compostos 100% covalentes? Quando nós tivermos átomos iguais ligados entre si, porque não há preferência do par de elétrons ficar entre um núcleo e outro, e, portanto, o compartilhamento dos elétrons entre os dois núcleos vai ser idêntico, né? Vai ser 100% covalente. Mas, na maioria dos casos, o que nós temos é um caráter intermediário entre uma ligação iônica, aqui, e uma ligação covalente. Isso vai levar ao quê? Aos chamados compostos com ligações polares, mais ou menos polarizadas. Quanto menos polarizadas, mais covalentes, quanto mais polarizadas, mais de caráter iônico, até se tornar o que nós dizemos de caráter iônico, né, que é a separação de cargas. Mesmo nos compostos considerados mais iônicos, há um certo caráter de covalência. Tudo bem? Vamos passar para a próxima. Esse quadro aqui mostra para nós o que nós podemos esperar das características gerais dos compostos iônicos e dos compostos covalentes. E há uma clara diferenciação entre eles. Essas são generalizações, gente. Isso daqui não deve ser tomado ao pé da letra. Tem que estudar caso a caso, mas nós podemos dividir os compostos em dois grandes grupos, né? Com relação às propriedades, com respeito às suas propriedades em compostos iônicos e compostos covalentes. Eu ressaltei algumas características aqui, mas esses compostos iônicos, por exemplo, tá? Em geral, eles são sólidos na temperatura ambiente com altos pontos de fusão. Isso porque, quando nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, a atração eletrostática que surge entre elas é muito forte, tá certo? Nós dizemos que isso é a força colombiana, né? Quanto maior a carga e mais próximas elas estão, maior a força de atração entre elas. Então, para separar um cátion de um ânion, nós requeremos bastante energia, e o agregado iônico, né, que são vários íons empilhados, né, formando
que nós chamamos de retículo cristalino, ele requer muita energia para separar, por isso que tipicamente eles são sólidos e as temperaturas de fusão são muito elevadas, tá? Na faixa de 800 graus, 1000 graus, né, ali. Quando nós temos os compostos covalentes, ao contrário dos iônicos, tipicamente eles são gases, líquidos ou sólidos, de relativamente baixo ponto de fusão aqui. É interessante fazer um pequeno parênteses aqui, que apesar dos compostos iônicos serem tipicamente sólidos, há alguns compostos iônicos que têm propriedades mais para líquido, algo meio que muito viscoso, são chamados líquidos iônicos. É uma categoria à parte de compostos iônicos, há bastante estudo sobre eles, basta vocês procurarem no Google líquidos iônicos e vocês vão achar várias referências. Para nós aqui, o que interessa são os sólidos iônicos típicos normais. É interessante também ver essa parte aqui. Muitos compostos são solúveis em solventes polares. Isso porque, tipicamente, os compostos iônicos eles têm uma polaridade elevada, mas nem todo composto salino, nem todo composto iônico vai ser solúvel em água. Porque, para ser solúvel em água, precisa interagir com a molécula da água, né? E formar uma interação do tipo íon de polo da água. Mas nem todos conseguem fazer isso porque a atração entre o cátion e o ânion é tão grande que eles não se separam. A água não consegue arrancar o íon positivo ou o íon negativo do retículo cristalino, né, do cristal, e ele permanece insolúvel. O NaCl, nós sabemos, por exemplo, sal de cozinha, ele é completamente solúvel em água em grandes proporções. Já os compostos covalentes, muitos são insolúveis em solventes polares, devido àquilo que nós falamos. Nem todo composto é completamente covalente, mas nem todo composto é completamente iônico também. Nós temos uma gama de variedades aí. E por isso nós dizemos também que semelhante, compostos semelhantes. Compostos de baixa polaridade vão dissolver compostos de baixa polaridade. E compostos de alta polaridade compostos de alta polaridade. Então, a água vai dissolver sais, por exemplo, mas a água não é capaz de dissolver hexano, hidrocarbonetos, cetonas de peso molecular um pouco mais elevados, né, álcoois de cadeia muito longa, mas a água é capaz de interagir com o etanol, que é uma molécula pequena de 2 carbonos, um grupo OH, porque é capaz de fazer interações, né, que permitem que um se coloque no outro. E depois vocês podem olhar um pouquinho mais nas características aqui fundamentais. Em termos de ligações químicas, o que interessa para o átomo? O átomo pode ter tem, né, eventualmente vários elétrons e várias camadas eletrônicas, como a gente vai ver um pouquinho aqui. Mas, do ponto de vista da formação da ligação, apenas os elétrons da última camada que são aqueles que estão envolvidos na formação das ligações químicas, Essa camada mais externa de elétrons é chamada de camada de valência. Por que esses elétrons que estão mais afastados do núcleo, que vão participar das ligações químicas? É justamente porque esses elétrons estão mais livres da influência do núcleo, e quanto mais eles ficam afastados do núcleo, mais energia eles têm. Então, são esses elétrons de maior energia, mais afastados do núcleo, né, menos presos ao núcleo, que têm a capacidade de interagir com outro átomo, seja pelo compartilhamento de elétrons, seja pela doação completa ou a recepção, né, de um outro átomo, tá ok? Então, voltando, camada de valência é aquela camada mais externa de elétrons, é aquela camada de elétrons que está mais afastada do núcleo, sobre menos influência do núcleo, e, portanto, eles têm mais energia. E guardem essa relação. Quanto mais o elétron está próximo do núcleo, menos energia potencial ele tem. Ele está mais estável. Como ele está mais estável, ele não quer ser retirado dali. Então, portanto, você tem que dar uma energia muito grande para afastar do núcleo. Mas isso é óbvio, porque elétrons são cargas negativas e núcleo possui cargas positivas, são prótons. Positivas e negativas se atraem pela força coulombiana. Portanto, para afastar, quanto mais próximos eles estão, maior força é necessária para afastá-los. Quanto mais afastado do núcleo, né, maior distância, menos energia vai ser requerida para afastá-los ainda mais. É por isso que nós temos as energias de ionização, como a professora Marisa falou para vocês, e
A primeira energia de ionização é sempre menor do que a segunda energia de ionização, a terceira energia de ionização, eventualmente. Porque quanto mais o elétron está afastado do núcleo, mais fácil é retirá-lo. Quanto mais ele fica próximo do núcleo, mais energia é requerida. Bom, a tabela periódica está mostrada aqui, dos elementos. O importante aqui é frisar as famílias, né? As famílias aqui 1A, 2A, até a família 7A aqui, principalmente, a família dos gases nobres aqui, e nós temos também os períodos. Em termos de química orgânica, né, que para o semestre que vem, as famílias 1A são as mais importantes. São aquelas que contêm aqueles elementos, né, os não metais aqui, que vão participar dos compostos covalentes, né, carbono, nitrogênio, oxigênio e halogênios como um todo aqui, enxofre, fósforo às vezes, boro às vezes e hidrogênio tipicamente vai apresentar. Bom, então nós temos aqui as colunas e nós temos os períodos, tá? Os períodos são essas regiões horizontais da tabela. Então, primeiro período, segundo, como está mostrado aqui, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Há um detalhe interessante que deve ser guardado por vocês em relação à camada de valência. Para as colunas, para as famílias do tipo A, o número da família indica quantos elétrons ele tem na camada de valência. O hidrogênio, portanto, por exemplo, aqui é da família 1A. Portanto, o hidrogênio tem na sua camada de valência um elétron. Partimos por berílio, né? O berílio, portanto, vai ter 2 elétrons. Boro terá 3 elétrons na camada de valência. Carbono vai ter 4 elétrons. Nitrogênio, 5 elétrons. Oxigênio, 6 elétrons. E o flúor, 7 elétrons. Isso vai se repetir para toda a família, ok? Toda a camada de valência para as famílias 1A equivale ao número da família. E o período? O que o período indica para nós? Toda vez que nós pulamos de um período para outro, do período 1 para o 2, para o 3, vocês devem guardar o seguinte: de período para período, nós estamos acrescentando uma camada de energia dos elétrons ao átomo. Então, os átomos que estão no período 1, eles possuem apenas a primeira camada de energia, que nós chamamos de camada 1, ou K. Se nós pularmos para o segundo período, uma segunda camada de energia eletrônica é acrescentada aos átomos, a todos esses átomos aqui deste período, tá ok? Então, eles vão ter todos esses átomos aqui, vão ter a camada 1 e a camada 2 de elétron, então a camada K e a camada L. Se nós passamos do segundo para o terceiro, nós vamos acrescentar uma terceira camada de energia aos átomos deste período, né? Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio aqui. Portanto, nós temos a camada 1, 2 e 3 de energia, ou K, L e M, tá bom? Então, guardem isso. Número das famílias A indica número de elétrons na camada de valência. E o período em que um átomo está indica o número de camadas eletrônicas que ele possui. Isso é muito importante, porque, e a seguir, nós vamos fazer uma conexão entre qual é o número de elétrons o máximo que uma camada pode ter. Né? Camada K pode ter quantos? L, etc. Tá bom?